Eu não acho errado a taxa, porque assim, eles facilitam o nosso trabalho. O ingresso já é caro, né? Já é difícil pra gente comprar, olha o que a gente tá enfrentando. Tudo bem, aqui na bilheteria a gente não vai pagar taxa, mas no site também tem muita fila. O que eu gostaria é que as pessoas saíssem do Recital da Onça dizendo: o Guimarães Rosa é meu, a Clarice Lispector sou eu, o Jorge Amado é um cara que está falando da minha vida, dos lugares que eu vou. Toda a tecnologia, toda a ciência aplicada na exposição inteira trata de uma pergunta fundamental: quem somos nós? Do que somos feitos? Uma profissão que mexe diretamente com a vaidade é difícil, as relações, tudo é muito complicado. Às vezes, posso dar a ideia de que não se vivia com as pessoas. Dizia isso, que por favor fiquem muito tristes hoje e me esqueçam amanhã. E de alguma forma é o que ele fez na própria vida, né? Ele vivia as emoções no momento e depois as superava, transformando em arte. Gostaria de fazer um convite para vocês. Dia 4 de abril, estreia nos cinemas O Tradutor, filme baseado numa história real. Muito comovente, eu tenho certeza que vocês vão gostar, estão todos convidados. Se você quiser ver um pouquinho do papo que eu bati com a Cris, fica ligado. Olá, boa noite. O ator Rodrigo Santoro mora em Los Angeles. Tá super entrosado por lá, né, Cunha? Fazendo bastante coisas lá, né? Fazendo filmes, a série Westworld da HBO. Mas ele fez uma pausa em Hollywood para filmar em Cuba. Para filmar uma história que o comoveu muito. Exatamente. Essa história se chama O Tradutor. É um filme, é um longa, né? Que estreia, inclusive, na próxima quinta-feira. E o Rodrigo, inclusive, fala espanhol e russo. Como saben, van a estar dando apoyo a nuestro personal. ¿Apoyar qué? Porque no sabemos. Están aquí para traducir. ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. O Tradutor é baseado em uma história real. No final dos anos 80, vítimas do acidente nuclear de Chernobyl foram enviadas a hospitais cubanos através de um plano de apoio governamental. Rodrigo Santoro interpreta Malin, um professor de literatura russa designado como tradutor na ala infantil. Dígale, por favor. К сожалению, на данном этапе все, что они могут сделать, это лечить ее боль. Primeiro que eu fiz foi estudar as cenas em russo para poder internalizar, memorizar até a fala do outro. Sim. Porque quando ele falasse comigo em russo, eu não entendia o que ele estava falando, eu precisava estar com aquilo muito bem assimilado. Também fiz um mergulho assim na cultura russa e cubana da época. Eu tive acesso ao verdadeiro protagonista dessa história, que me ajudou muito nesse sentido, me alimentou com uma série de inspirações e referências, coisas que ele mesmo assistia, lia, escutava na época. O verdadeiro protagonista é o pai dos diretores do longa, que eram crianças quando tudo aconteceu. Não queríamos fazer uma película sobre nosso pai, sobre nossa família, sobre nós. Queríamos fazer uma película sobre as pessoas que estuvieron involucradas en esta aventura, en este incidente. Malin no era el único profesor, fueron muchos profesores, fueron muchos estudiantes recién graduados de arte que estaban en la universidad en Cuba, que fueron a entretener a esos muchachos, a cantar. Сегодня мы не будем путешествовать на транспорте, но я все равно собираюсь забрать вас отсюда. E também tem como pano de fundo o que acontecia em Cuba na época, né? A falta de recursos, de petróleo, de alimentos, né? A caída del muro de Berlín y el principio de la crisis económica en Cuba pues marca y condiciona la vida de Malin. O sea, llegamos a un punto donde no solo está ausente físicamente en el contexto familiar, sino también ahora le está
no es capaz de proveer materialmente por la situación que está aconteciendo en el país. La película no es sobre la crisis económica, no es sobre los niños de Chernobyl, es como la llegada de estos niños, la llegada de esta crisis condiciona el día a día de este hombre. ¿Con quién puedo hablar? Así que encontrá la manera de lidiar con Escogiste ser eso, enfermera. Tú escogiste. Yo no leí nada de esto. Estos chicos tampoco. Como é obrigado a se relacionar com aquilo, ele encontra uma forma, e a forma é essa, do professor, de inspirar as crianças, e nisso ele acaba se envolvendo. A gente não entende quando as coisas acontecem, e é muito difícil aceitar tantas coisas na vida, mas acho que a gente sempre cresce. É que sempre cresce. A gente, de alguma forma ou de outra, a gente tem que atravessar coisas que a gente não escolhe, e o resultado normalmente é crescimento. Eu acho que o filme todo caminha nessa linha entre a tristeza e a esperança, e que é muito presente na vida. Isso é a vida. Então, ninguém tem moleza, não. É difícil para todo mundo. С ним это случилось из-за радиации, а ему ее еще больше назначают, чтобы вылечить. Сколько радиации может выдержать одно тело? Quisiera que todo fuera como antes. Deberías sentirte muy orgulloso. Agora a dica de filme sem sair de casa. O Menino que Descobriu o Vento é a estreia do ator Chiwetel Ejiofor na direção. O filme conta a história de um jovem da África Oriental que, cansado de ver o seu povo sofrer com a seca, decide mudar o rumo da vida. A nossa colaboradora Flávia Guerra fala mais sobre ele. Hey, looking sharp, eh? You too, man. Kachokolo is not the wealthiest school in the district, but it's down to each one of you to decide your own level of commitment. O Menino que Descobriu o Vento. Só se fala nesse filme desde janeiro desse ano, quando ele super estourou no Festival de Sundance, um dos festivais mais celebrados aí do cinema independente no mundo todo. The rains came late this year, and now the trees have gone. Malawi is preparing for a very long hungry season. E por que esse filme é tão especial? Porque ele conta uma história real. A gente adora histórias reais. É a história do William Kwakamba, que vive numa cidade pequenininha no vilarejo do Malawi. E o pai dele é agricultor, vivido pelo Ejiofor, Chiwetel Ejiofor. Eu adoro esse ator. Ele foi indicado ao Oscar de melhor atuação pelo 12 Anos de Escravidão, que venceu o Oscar de melhor filme. E ele dirige esse filme, assina a sua primeira direção e é pai do William nessa grande aventura. Anything new? It's a pump. Can you fix it? Maybe. Conta a história dessa família de agricultores no Malawi que enfrenta uma grande seca. E o William é um menino super inteligente. O pai dele não tem dinheiro para continuar pagando os estudos dele. O vilarejo está passando por uma grande onda de fome. Só que ele dá um jeitinho, pesquisa nos livros de ciência e desenvolve um moinho. Ele consegue gerar eletricidade através do vento e conseguir tirar água do poço e mudar toda a vida desse vilarejo. Mr. Kachibunda, when you turn the wheel on your bike, the light shines. How? It's magnets. I can bring water. I know how to do it. Faz a gente pensar muito como é que o mundo ainda tem essas situações tão extremas. A gente sente a seca. Quando tem uma inundação, a gente também sente. A gente vai junto com essa família. É um filme muito especial, não à toa. Está fazendo muito sucesso, muita gente está comentando. Está em cartaz na Netflix e olha, não perca, porque é um filmaço. Que lindo. É bom mesmo, já vi e recomendo. Bom. Próximo assunto. O Paul McCartney ele acabou de passar pelo Brasil, né? Nesta semana, inclusive, tem o Lollapalooza, mais pra frente vai ter o Rock in Rio, ou seja, grandes eventos não faltam no país. E eles vêm acompanhados, mal ou bem acompanhados.
Vem acompanhados aí de uma cobrança que está na justiça, que é a taxa de conveniência. Conveniência para quem? Taxa de inconveniência. O Superior Tribunal de Justiça proibiu essa cobrança nas vendas online do site Ingresso Rápido e ainda determinou o ressarcimento dos consumidores que pagaram a taxa desde 2008. A empresa recorreu e o processo continua. Enquanto isso, o consumidor se pergunta, por que pagar essa taxa? Hein, Cunha Júnior? Eu não sei. O Metrópolis ouviu o Procon de São Paulo e a Associação Brasileira de Empresas de Venda de Ingressos. Quem enfrenta uma fila dessas está desesperado por um ingresso. Muitos aqui até tentaram comprar pela internet, independente da taxa de conveniência, mas não conseguiram. Eu entrei meia-noite com a minha filha, ficamos até 2 e pouco da manhã e não conseguimos. Eu não acho errado a taxa, porque assim, eles facilitam o nosso trabalho. Errado eu acho a questão do valor e da disponibilidade que eles liberam para essas empresas que vendem. O ingresso já é caro, né? Já é difícil pra gente comprar, olha o que a gente está enfrentando. Tudo bem, aqui na bilheteria a gente não vai pagar taxa, mas no site também tem muita fila e pagar uma taxa absurda. Por que essa conveniência é cobrada? Por que a taxa existe? As empresas de venda de ingressos oferecem uma rede integrada de distribuição que inclui sites, aplicativos e pontos de venda. Cada um desses canais possui um investimento específico em tecnologia de ponta, segurança de informação, pontos de venda, e os custos são integralmente absorvidos pela empresa de venda de ingressos, que tem na taxa de conveniência a sua principal fonte de receita. O Procon entende que a cobrança da taxa de conveniência é abusiva por afrontar o artigo 39, inciso 5 e 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, em que são situações em que o fornecedor tem uma vantagem manifestamente superior à que o consumidor tem. Então, nesses casos, na venda pela internet, o fornecedor já ganha por conta que ele amplia o público a quem ele pode vender o ingresso. Cobrar uma taxa de conveniência seria uma segunda vantagem ao fornecedor, e isso o Procon considera que é uma prática abusiva. Hoje existem no Brasil 350 empresas de venda de ingressos pela internet. Elas vendem entradas para shows, teatro, cinema e eventos esportivos. Juntas geram 10 mil empregos diretos e 20 mil indiretos. Nós estamos considerando que essa decisão, que ainda se encontra em aberto, uma vez que o processo está em curso, será mantida, ou seja, nós entendemos que a taxa de conveniência continuará sendo cobrada nesse modelo mais transparente para o consumidor, onde ele pode comprar o ingresso sem o pagamento da taxa de conveniência em uma bilheteria física, em um ponto de venda físico, e tem a opção de recorrer ao serviço de conveniência comprando pela internet. Nos últimos 4 anos, o Procon de São Paulo fez 30 autuações contra empresas no estado, estabelecendo multas que somam mais de 2 milhões de reais. Mas como cabe recurso aos processos, as empresas pagaram efetivamente 64 mil reais em multas. E agora? Se a taxa de conveniência for extinta, os ingressos podem ficar mais caros? Não justifica que, com o fim da taxa de conveniência, seja aumentado o preço do ingresso. E a Fundação Procon está monitorando as empresas para verificar se, de fato, elas estão incorporando um novo valor ou não. Para você que vai a algum show ou evento, fica a dica. A orientação que a Fundação Procon dá ao consumidor que efetuou a aquisição de um ingresso por meio de uma venda online e pagou a taxa de conveniência é: guarde o recibo e denuncie aqui na Fundação Procon para que seja solicitado o reembolso junto à empresa responsável. A Ingresso Rápido informou que a decisão do STJ não é definitiva e que vai usar todos os recursos disponíveis em lei para revertê-la. Por enquanto, nada muda nas operações da empresa. Agora vamos para Curitiba, para o Festival de Teatro que acontece até 7 de abril. Tem apresentações espalhadas pela cidade, são quase 400 atrações. Muitas estreias, novas experiências, nomes consagrados, espetáculos que a gente quer ver, como a peça da Regina Casé. Ela está de volta aos palcos depois de uma ausência de 25 anos.
No recital da Onça, Regina é Regina, uma atriz que vai dar uma palestra sobre literatura brasileira em Harvard e precisa vencer seus medos de viajar para os Estados Unidos e escolher os textos que vai apresentar por lá. Tudo com a ajuda da plateia. Da vista de Salvador, que a gente enxerga de bordo, tem um pedaço bem no centro, em que as casas se amontoam num estardalhaço de janelas, andares, telhados. Parece mentira. Regina, eu sou uma das pessoas que não te viu no palco ainda. Tem uma geração de pessoas que te conheceram pela televisão, com seu trabalho de apresentadora, chegando na casa de todo mundo. Tá sendo bom voltar para os palcos? Muito bom, eu estava com vontade já há muito tempo. E acho que depois do Que Horas Ela Volta, essa geração como a sua, que nunca me viu, falava assim, nossa, como aquela apresentadora manda bem, né? Como atriz e tal. E para mim isso não aconteceu, porque eu sempre achei que era atriz, escrevia no Hotel Atriz, achava que eu estava temporariamente a serviço de uma outra causa. Eu não sacralizo muito o palco, até porque eu acho que a minha função é desacralizá-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com tanta saudade, e quando eu chego ali, eu vejo que eu sou daquele negócio, eu estava até meio chateada, falando, gente, como é que pode se eu sou tão boa nisso? Eu jogo fora, assim, é meio pecado. Há 25 anos, Regina terminava a temporada de Narja Zulpério, um monólogo que ficou em cartaz 5 anos. A direção foi de Hamilton Vaz Pereira. Como ela, um dos fundadores nos anos 70 do grupo carioca Asdrubal trouxe o trombone. E nesse retorno dela ao teatro, Hamilton assina a direção junto com Estevam Ciavata. Que horror! Isso é medo. Medo demais que eu tenho, muito medo. E a gente poder estar junto, o Hamilton com quem eu comecei tudo. Eu virei adulta com o Hamilton. Tudo que eu fiz pela primeira vez, eu fiz com o Hamilton. Né? Incluindo tudo. Onde chegam, chocam. A gente tinha, sei lá, 17 anos, por aí. E ficou uns 10 anos vivendo junto, depois ainda com as Asdrubal. Então ali foi a minha escola, a formação toda da minha vida. Eu vi a Regina pela primeira vez no palco, né, fazendo Trate Milhão. A gente tinha... Eu, meus amigos, no Asdrubal, a relação que a gente tinha com o grupo de teatro era igual à relação que a garotada tem com banda de rock, com banda de rap, com os Racionais. Anos depois, o fã virou amigo de trabalho na televisão e agora no teatro. Ele faz a curadoria literária para o recital. A apresentação mistura palestra, stand-up, improvisos e leituras de textos de grandes autores brasileiros. Sabe o que eu mais gosto? Quando eu chego de mansinho, beijo de leve a tua nuca, sinto o corpo todo se arrepiar. Esses autores, assim, as escolhas podem parecer óbvias, e são óbvias, assim, porque assim, é Guimarães Rosa, é Clarice Lispector, é Jorge Amado, é Paulo Leminski, é Dalton Trevisan, é Mário de Andrade, é o fundamento do pensamento, da invenção de um pensamento moderno no Brasil. Sempre que eu chego no aeroporto, eu tenho a sensação que eu fui presa. Talvez me soltem. A personagem leva a gente numa viagem em que ela está buscando textos para uma palestra em Harvard sobre a literatura brasileira. A partir desses textos que ela está escolhendo, ela está explicando o Brasil? Principalmente antes de escolher os textos, com a ideia de que ela vai sair do Brasil. O que é sair do Brasil? Tudo. Do aeroporto, a imigração, a estar num outro país que não é o seu, como é que você se sente ali, como é que as pessoas vão estar te vendo, como é que as pessoas vão estar te tratando. Isso é o começo. E aí os textos também vão ficando a serviço dessa discussão do que é ser brasileiro hoje em dia. A Regina quer ser onça. O bichão solitário surge no recital a partir de um conto clássico de Guimarães Rosa, mas a onça já se esgueirava nos pensamentos dela faz um tempo. Eu achei esses dias uma foto maravilhosa, a gente tomando um chá com o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, porque ele é um cara que não só entende muito de onça e índio é a mesma coisa, e também entende muito de Brasil, e Brasil e onça é a mesma coisa. Então a gente conversou ali que tinha vontade. Você vê, tem 8 anos que essa onça está na barriga. Eu acho que eu sempre me interessei por alguma coisa que não era eu.
Isso tem, como tudo, sua maior qualidade é sempre o maior defeito. Eu não faço nada sozinha, ao contrário da onça. Estou aprendendo com a onça. Mas, por exemplo, se eu vou num lugar bonito, se não tiver alguém do meu lado para eu falar, olha isso, parece que eu nem fui, não vi, não aconteceu nada, aquilo ali nem existiu, se eu não tiver o outro, que é o teatro, né? Eu vejo que eu estou ali porque alguém está me vendo. Se não tiver ninguém me vendo, eu não sei nem se eu estou ali direito. Fala, moreno ingrato. Sente o mesmo que eu? PS. Não deixe, hein, que a tua bandida leia. É uma delícia, a gente ri tanto, muito legal. Vamos lá, hein? Máquinas serão inteligentes, ou melhor, mais inteligentes que os homens? Máquinas terão consciência? Essas são algumas das perguntas que ficam na cabeça. A gente visitar a mostra Consciência Cibernética, Horizonte Quântico, que está em cartaz no Itaú Cultural. A arte e o artista têm o poder de lançar hipóteses e não necessariamente ter que comprovar. Essa talvez seja a grande diferença entre a arte e a ciência, né? E imagina quando o artista se junta com a ciência. Claude Piano é uma obra, na verdade é uma máquina que interpreta o céu em tempo real. Ele pega a imagem de uma câmera do céu naquele momento e conforme as nuvens passam pelo teclado, as teclas são acionadas. É só isso. E o efeito é esse efeito poético. Borg Bess são duas criaturas cibernéticas. Uma delas lê um post de internet que está acontecendo agora nesse momento, lê ao vivo, e a outra comenta. Mas o que é muito interessante aqui são duas máquinas conversando entre elas. Onde que está o ser humano aqui? É uma questão, realmente. Nós vemos que programas de computadores que são simples sequências de instruções, dependendo da complexidade e da velocidade com que eles são exibidos ou rodados, chegam em resultados que nós não conseguimos explicar, nem os autores conseguem explicar. So this is Quantum Garden, and it's a piece that I made in collaboration with a university in Finland, and they're quantum physicists, and they said we want to visualize a function that we use. Quando você toca nela, por exemplo, o tipo de reação, as cores e o padrão que se forma em volta dela depende todo dessa experiência. A questão é, o que significa isso? Por que a cor está correndo para cá? Não necessariamente alguém sabe. Isso vem de uma interação quântica. Então, é um jeito de visualizar uma interação quântica quase num videogame, não? É isso aí. É difícil entender, né? Eu confesso, também acho difícil. Essa que é a pergunta que fica, né? Quais são as possibilidades, e são inúmeras. Mas a minha proposta, né, quando eu vejo uma obra como essa, é me entregar, é entrar e ver o que acontece. Então, no primeiro momento, eu quase perdi o chão mesmo. E essa coisa de perder o chão no mundo contemporâneo, ela também é importante às vezes. Toda a tecnologia, toda a ciência aplicada na exposição inteira trata de uma pergunta fundamental. Quem somos nós? Do que somos feitos? Afinal, a inteligência artificial, a tecnologia quântica, o quanto vai nos superar e quando vai nos superar? Então, eu repito, é assustador. É assustador e, ao mesmo tempo, é intrigante. E antes do intervalo, uma notícia preocupante. A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, vai interromper o repasse de verbas públicas para o setor audiovisual. A decisão é baseada numa auditoria do Tribunal de Contas da União, que investiga irregularidades na prestação de contas da agência. A Ancine terá 60 dias, a partir da notificação, para apresentar um plano de avaliação dos projetos audiovisuais. Só depois ela pode firmar novos contratos. A curto prazo, cinema, séries, enfim, todo o setor pode passar um grande aperto. E daqui a pouco tem música aqui no estúdio do Metrópolis, uma super banda, meio Brasil, meio África, que reúne influências dos dois continentes, é o Oroiá.
Guiné, Mali, Senegal e Brasil, tudo junto em uma mesma banda. Um som único, inspirado em samba, afrobeat, candomblé, funk e jazz. É Oroiá, no Metrópolis. Uau!
Uau, que sonzeira, cara. Vocês devem ter muitos fãs pelo Brasil, né, pelo mundo afora aqui. Mas o Brasil se identifica muito com essa sonzeira de vocês aí, né? Sem dúvida, não é? Espero que cada vez mais espalhando o que a gente faz, né? Esse som. Agora está saindo o nosso terceiro disco, Pambrasa Afrique, volume 2. Já vou mostrar, já em seguida. Mas antes eu quero saber, quem é brasileiro na banda? Levanta a mão. Muito bem. Quem é do Senegal? Levanta a mão. Pelo menos isso vocês entenderam o que eu falei, né? Quem fala bem português aqui é o Aziz. Né? O Aziz, que é... Você nasceu no Senegal mesmo, Aziz? Sim, eu nasci no Senegal, eu sou senegalês. Então você vai me dizer o que significa o nome da banda Oroya, para não perguntar sempre pro coitado do André, que sempre responde isso. Bom, Oroya foi uma coisa mais que não é de Senegal, mas é da África. Acho que eles pegou lá no Guiné. Foi uma coisa de Guiné, porque a cultura de Guiné e de Senegal são diferentes. Mas em português tem alguma palavra que corresponda a Oroya? Eu acho que você não sabe, hein? Acho que o André vai ter que responder de novo. Fala em nome, liberdade. Liberdade é la liberté. La liberté, sim. La liberté. Tá bom. Liberdade, dignidade. Autonomia. Isso tudo, na verdade, são gritos de guerra pela liberdade da Guiné, no caso, né? Era o termo usado na luta anticolonialista na Guiné, né? Nos anos 70. Liberdade mesmo seria só Oro, né? Oroya. Então, esse ato, assim, esse contexto todo. Como é que nasceu tudo isso aqui, André? Eu sei que você, é músico e você sempre teve curiosidade a respeito da música africana. Foi a partir disso que nasceu a banda? Eu pessoalmente toco desde pequeno. Cresci na bateria, mas depois da percussão, escola de samba, capoeira, umbanda, hoje em dia candomblé. E tem essa relação aí com a arte africana há uns 12 anos, especialmente com a Guiné no começo e depois expandindo. E, bom, vem dessa junção, dessa sintonia, que não é só minha, né, que é do grupo como um todo, vários parceiros, Cauê, nosso Ogã de Candomblé, meu mais velho, inclusive, a Doninha de Recife, também dos terreiros, Camarão, esse pessoal... Aziz, bom, claro que, né, aqui já nascida na fonte. Então, vem dessa união, realmente, dessa união de culturas e vivências, mas também, tipo, de um pensamento de como viver, e a gente vive e atua ainda na tradição, mas não copiar, né, tipo, em parceria com os mestres, criando e fazendo proposições aí, né? A gente brinca aí num conceito de antigas, novas e possíveis tradições. Claro. Né? No lance tipo de pensar os instrumentos em outros formatos que não a tradição, tipo de como usar o sabar com o djembe, com a guitarra. Esses instrumentos são originários de países africanos, todos de percussão? O djembe é da Guiné, os sabares, que são diferentes entre si, são do Senegal, o crin também é da Guiné, mas essa aqui é esse? Crin. Crin? Crin. Um tronco de madeira, né, com notas, que enfim, é um instrumento que na verdade tinha em muitas culturas aí, pelo mundo, até no Brasil inclusive, né, que são troncos escavados. Mas esse formato é da Guiné. Aziz, eu quero saber se você gosta de música brasileira. A música brasileira que é feita aqui mesmo. Você gosta, quando chegou aqui, é legal, ou mais ou menos, ou é uma cópia da nossa? Como é que você achou? Tem essa música que parece muito a música de africano, mas música brasileira e africano são muito diferentes. É muito diferente, sim, né? Só que samba. Porque samba a parece base muito... da música brasileira é a África, né? Sim, mais de samba. Acho que o samba nasceu na África mesmo. Porque quando eu escuto a gente fica tocando essas músicas de samba, acho que, às vezes fica em casa escutar a gente tocar samba, acho que foi de samba. Porque tem muito ritmo de samba que corresponde com a música de samba. Você sabe tocar samba? Samba, sim. Sabe? Sim. Deixa eu mostrar aqui a capa do terceiro disco, que foi lançado agora mais recentemente. Onde é que eu mostro? Aqui? Como é que se chama o nome? O nome é Pambrasa Afrique. Pambrasa Afrique, que significa... É uma brincadeira com essa união de pan-africanismo envolvendo o Brasil. Nesse disco a gente recebe artistas convidados do Mali, Senegal, Guiné e Burkina Faso, e também brasileiros. Então tem Jacques Morelembal, Gabi Guedes, Davi Anomami, Chico César também no volume anterior que vai sair em breve, um single. Enfim, vários nomes unindo esses países e sempre com essa proposição de criação rítmica, melódica, harmônica, nesse formato do Oroya. E muito próprio de vocês, né? Buscando um caminho próprio. Assim, passa a música brasileira, passa a música africana, mas vocês transformam numa coisa que é própria de vocês, né? Que a gente ouve aqui.
se a gente quiser saber onde vocês estão, fazendo show, etc., como é que a gente acha? As redes sociais funcionam bem, Grupo Oroiá, Instagram, Facebook, site. O lançamento foi agora, fim de março, tem bastante show em maio, já coisa em junho, fiquem ligados aí. Tem lá os 3 discos também em Spotify da vida e streamings. Beleza. Vocês podem tocar mais uma pra gente aqui? Pra encerrar? Pode ser, Aziz? Pode ser, mestre. Tá ok? Legal? Tá tudo bem. Yes. De novo aqui. Aqui. Yes. Mais uma pra nós, então. Obrigado. A gente vai fazer, aqui dá nome ao disco, Pan Brasafrique, volume 2. Vamos? Vamos.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. E no próximo bloco, uma conversa com o ator Pedro Paulo Rangel, que está comemorando 50 anos de carreira. Eu vi você olhando para as suas próprias fotos aqui e deve bater lembranças. Olha, eu lembro das vezes que eu pensei em desistir. É mesmo? Algumas vezes pensei em desistir, mas graças a Deus eu continuei. O ator Pedro Paulo Rangel está em cartaz em São Paulo com o espetáculo O Ator e o Lobo. A peça foi construída a partir de crônicas do escritor português Antônio Lobo Antunes, que serviram aí de estopim para o resgate de memórias do próprio Pedro Paulo. E calhou de ser apresentada bem no momento em que ele comemora 50 anos de carreira. Então, adeus. Ainda chove. É impossível você ficar mais molhada. Quer secar? Vai pra casa. Eu não tenho casa. Pedro, a última vez que eu vi você no palco antes daqui, do Ator e o Lobo, foi em Histeria. Você fazia o Freud. E agora você faz uma citação ao Freud. Faço uma citação ao Freud, é verdade. É uma coisa que, falando sobre a família, né? Foram perguntar ao Freud como educar o filho. E o Freud respondeu, olha, faça o que fizer, será mal feito. Isso é bem Não Freud. adianta. Nasci em Lisboa em setembro de 1942. Seu pai e sua mãe foram bem intencionados com você? Muito bem intencionados. Eu sou filho único, né? Então já entendeu metade, né? E ser filho único no palco. Você está de filho único novamente aqui, porque você está sozinho, né? É o monólogo. Essa montagem, ela já teve diversas formas durante esses 5 anos, onde nós estivemos de joelhos, com um pires na mão, dizendo, por favor, me ajude a fazer o meu teatro. Eram 2 atores, 2 homens, já teve um homem e uma mulher. Mas assim, eu assisti você solo e não senti falta de ninguém mais. Aliás, eu não vejo ninguém, não vejo o espetáculo como tendo outras pessoas, porque ele é muito pessoal, onde entram as suas crônicas e as crônicas que você selecionou do Lobo Antunes. Às vezes a gente fica bem atrapalhado para entender. É verdade. Mas a ideia é mais ou menos essa, que as pessoas não saibam exatamente de quem se trata. Para mim é sorte, né? É um espetáculo que fala sobre memória, né? Dele, principalmente, as coisas que ele lembra e as coisas que eu lembro através das memórias dele. Quero que este livro, que ainda não começou, mas a força de teimosia, orgulho e paciência se torne meu. Você chega a citar Roda Viva durante a peça. Foi a primeira peça profissional que você fez? Foi. Eu estreiei com o Zé Celso? Estreiei com o Zé Celso. Mas você não apanhou? Foi daquela turma que apanhou? Você apanhei apanhou? as 2 vezes. Uau! Não, só para as pessoas não saberem, como assim apanhou? Só para dizer assim... O cara ligou agora. Ele ligou agora, ele apanhou. Foi uma milícia, sei lá o quê, polícia, milícia... Um grupo chamado CCC. CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Exatamente. Invadiu o teatro, quebrou tudo, quebrou os atores, inclusive, né? Bateu nos atores. E a peça acabou sendo censurada. Foi assim a sua estreia. Não sei como você não caiu fora, foi cair fora dessa. E aí sim você mostrou, teatro é resistência. Inclusive eu lembro de uma charge muito interessante, eu não me lembro de quem era, que era um cara com uma mochila, botas assim, de uma roupa meio militar. Teatro Ruth Escobar, bilheteria, ele dizia, aqui que se alista para ser ator. Vi você olhando para as suas próprias fotos aqui e deve bater lembranças. Olha, eu lembro das vezes que eu pensei em desistir. É mesmo? Algumas vezes pensei em desistir, mas graças a Deus eu continuei. Porque essa profissão, ela é muito difícil, ela tem coisas muito charmosas, né? O Jô Soares disse uma vez,
Todo mundo pensa que vida de artista é mulheres bonitas, jantares, bebidas, pior que é. Mas não é só. Tem muita coisa complicada, né? Uma profissão que mexe diretamente com a vaidade é difícil. As relações, tudo é muito complicado. É bom sempre ter, assim, ter um bom terapeuta ao alcance. Às vezes, posso dar a ideia de que não se vivia com as pessoas, ou que rejeita o seu afeto. Não. Naquele momento, posso estar a observar o voo das gaivotas, ou penso que estou ao lado do meu avô a lamber um sorvete de baunilha. E daqui a pouco tem mais teatro, cinema e televisão, uma homenagem a Domingos Oliveira. Acho que a gente manda na própria vida. Na verdade, você não tem muito pouco controle sobre a sua própria vida. O teatro, o cinema, a dramaturgia brasileira ainda procuram calcular o tamanho da dor pela perda de Domingos Oliveira. O autor e diretor trabalhou até os últimos instantes de vida. Ele deixou praticamente pronta uma série para o Canal Brasil que deve estrear ainda este ano. A série se chama Mulheres de 50. Ele também estava trabalhando num filme, numa peça e num livro. Trabalhava muito, né, o Domingos. É um homem que amava o que fazia e fazia tudo com muito amor. O paulista falar do Domingos de Oliveira é quase uma provocação, porque o Domingos é visto como um personagem tipicamente carioca. São Paulo, para mim, é uma terra distante, não vem nunca aqui. Foram mais de 150 trabalhos no cinema, no teatro e na televisão. O primeiro e um dos mais importantes longas da carreira foi Todas as Mulheres do Mundo, de 1967. Nele, Paulo José interpreta o alter ego de Domingos, que vive um romance com Leila Diniz, atriz com quem o diretor foi casado. E no centro do trabalho do Domingos está aquilo que também define a cultura brasileira, que é o apego ao afeto. No próprio trabalho de teatro dele, ele já começou fazendo isso com... no fundo do Lago Escuro, falando da própria família, depois Os Gostosos do Jardim da Infância. É óbvio que a faceta mais conhecida desse apego ao afeto é a maneira como ele fala das próprias histórias amorosas e, mais do que isso, coloca as suas paixões em cena. Bobagem que eu dizia no tempo que eu era feliz. O amor é uma selvageria. Eu invejo os psicanalistas. Se eu não fosse artista, eu seria psicanalista, porque só eles têm a vivência da multiplicidade de personalidades, dos segredos, né? Da alcova, né? Desse assunto tão desconhecido que é o sexo. Um dos grandes sucessos dele foi Confissões de um Adolescente, que era sobre e com a filha. Ou então que ele foi o homem que fez a adaptação no Brasil de Ensina-me a Viver para Madame Henriette Morinot, falando de uma história de amor entre uma mulher de 80 anos que tinha passado por um campo de concentração e um adolescente com obsessão em morte. Ele mesmo dizia isso, que a política é muito importante, mas que o amor é sempre mais importante. Eu adoro teatro, acho que de alguma forma a arte até superior ao cinema. Adoro teatro. E o meu método de fazer teatro, isso não... Olha aí, se me oferecerem um grande orçamento para fazer um filme, eu prefiro fazer um filme de baixo orçamento. Eu vou dizer, eu não quero esse dinheiro. Porque você tem mais liberdade. É interessante perceber a relação dele com televisão, por exemplo. Na geração dele, os grandes como ele, as pessoas da mesma estatura intelectual, artística, só se engajaram totalmente na televisão depois do golpe dentro do golpe em 68, né? E ele não. Ele, antes da Globo ir para o ar, ele já estava contratado. Nos anos 70, ele fazia o que era o filé mignon, que eram os casos especiais. Depois fez Ciranda Cirandinha com outros autores, mas está ali muito clara esse olhar dele para os coletivos que formam famílias. Famílias do afeto, famílias do viver junto. Calma, Natália, fica calma. Eu te arrumo umas informações teóricas sobre beijo também. Eu já andei fazendo até umas pesquisas aí.
Um apaixonado pelo universo feminino, Domingos Oliveira se cercava das mulheres dentro e fora de cena. A mulher, quando se junta, né, tem um comportamento... É uma música, né? As vozinhas pululando no ar, qualquer coisa entre angelical, divino, homossexual, coisa, né? Íntima, né? Que Bergman fez muito bem. As mulheres são mais interessantes que os homens. Eu acho que elas são mais inteligentes que os homens. Um gênio, né? Um mestre, assim, de muitas coisas. E é um momento onde a gente precisa tanto, né? Dessa arte, dessa cultura, de pessoas que nos inspirem a continuar com essa vitalidade, desse modo de ser humano. Eu ouso dizer que ele morreu como ele queria. Um ator tem sempre essa fantasia de morrer no palco. O Domingos era, antes de tudo, um escritor. E ele morreu no teclado e cercado por mulheres. Eu acho que não há morte mais, se tiver que ter alguma, mais afeita aos gostos dele do que essa. Nossa homenagem, então, ao Domingos, né? Vamos encerrar o programa? Vamos. Vamos encerrar o programa com música, e música nova da Thier na internet. A música se chama Deixa Queimar, que é composta em parceria, né, com o André Wung, para a trilha sonora da série Carcereiros da Globo. Pois é, daqui pra frente a Thier começa a preparar a gravação do primeiro DVD ao vivo. Vai ser uma celebração do lançamento do primeiro álbum, Sweet Jardim. Já tem 10 anos. Nossa, passa rápido. Então, Thier, para encerrar o Metrópolis, um beijo para vocês. Até terça. Tchau, tchau. Depois Jornal da Cultura. Claro. Tchau. Deixa queimar.